Olá! Olá! Que prazer de novo com vocês. É nosso, bem-vinda de novo, doutora Karina. Para quem Obrigada, não viu, querida. a nossa última live na semana passada, a gente conversou com a doutora Karina sobre sentimentos humanos, o que fazer com esses sentimentos, quais técnicas para levar o nosso eixo, né, para o equilíbrio de tudo isso. E hoje a gente vai trazer um assunto que eu acho que é de senso comum de todo mundo. Que tal uma boa noite regeneradora de sono bom? Quem não gosta? Quem não está precisando? Quem não está sentindo falta? Pois é. A gente vai falar hoje, então, com a doutora Karina, que é do Instituto do Sono. Então, ela tem tratamento, ela faz tratamento em 4 a 6 sessões. Ela consegue, juntando muitas atividades e exercícios, trabalhar meditação, aquietação da pessoa, treinamento da higiene do sono. Ela mistura um monte de coisas em 4 a 5 sessões e a pessoa consegue equilibrar, né? Encontrar o segredo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um pequenininho desses aspectos. A gente entendeu da outra live também, para quem não viu, eu conto, que a insônia está muito ligada a vários aspectos. Aspectos de ansiedade, um medo, onde a gente ficou lá na semana passada, mas também tem os aspectos genéticos e problemas mesmo que a pessoa pode. Hoje a gente só vai falar sobre comportamento. Depois a doutora me corrige se é isso mesmo, mas é um dos aspectos dentro dessa rotina que eu falei, de 4 a 5 sessões de tratamento intensivo, a gente vai tratar um item, mas que eu tenho certeza que ele é pequenininho, não é pequenininho não, ele é grande, mas ele é dentro do processo pequenininho, mas ele vai ajudar a dar aquele empurrão para a gente se entender melhor. E aí no final a gente vai dar todo o serviço para vocês, para ver se precisar de ajuda, como proceder a partir daí, tá bom? Doutora Karina, mais uma demonstração, ó, fortíssimo batendo. Muito obrigada pela sua presença, toda a palavra. Tá ótimo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela janela de oportunidade de estar falando nesse momento com tantas pessoas que estão precisando tanto de palavras de ajuda, de apoio, nesse momento de ansiedade, nesse momento difícil para todos nós. Estamos assim, quem puder, realmente tem que ajudar, e eu fico muito grata de estar tendo essa chance. Eu que agradeço a 24/7 a todos vocês. Espero ter a participação de vocês. Eu venho hoje falar um pouquinho sobre a higiene do sono, que não é o meu tratamento completo. E antes de começar, eu gostaria de ler um poema. Eu adoro poemas, de uma pessoa não menos maravilhosa, incrível, que se chama Fernando Pessoa. Eu vou ler para vocês, que está relacionado com a questão da insônia. Não durmo nem espero dormir, nem na morte espero dormir. Espera-me uma insônia da largura dos astros e um bocejo inútil do comprimento do mundo. Não durmo, não posso ler quando acordo de noite. Não posso escrever quando acordo de noite. Não posso pensar quando acordo de noite. Meu Deus, nem posso sonhar quando acordo de noite. Ah, o ópio de ser outra pessoa qualquer. Não durmo, jazo, cadáver acordado, sentindo. E o meu sentimento é um pensamento vazio. Passam por mim transformadas coisas que não são nada. E até dessa tendo, me culpo e não durmo. Quando ele fala coisas que não são nada, na verdade são os nossos pensamentos, que eles resolvem nos visitar com força total à noite, não é? Então, hoje eu gostaria de estar falando sobre algumas dicas comportamentais dentro do que nós chamamos de higiene, uma boa higiene do sono. Então, o que eu vou sugerir, eu já passei as dicas para a Tatiana e ela vai falando cada uma delas e eu vou ajudando vocês. Pode ser assim? Como eu faço na minha terapia. Pronto. Doutora, só me dá um segundo que eu vou colocar aqui na tela para mim. Tá ótimo. Se você quiser, eu já posso começar. Número 1, quer que eu comece? Pode começar que eu já me programo aqui. Então, tá bom.
Então, eu vou falar de algumas orientações. Procure se deitar e se levantar em horários regulares toda a noite. Isso é muito importante, o horário de dormir, o horário de acordar, principalmente o horário de acordar. Todos nós lembramos quando nós íamos para a escola, quando o despertador estava para nos chamar um minutinho antes, a gente acordava. Como é que isso acontece? Isso se deve ao nosso relógio biológico. Nós temos dentro de nós um reloginho que funciona muito bem por ritmos. Nós somos seres, organismos que gostam, assim como no universo, tudo segue seu ritmo, uma ordem, os ciclos. Nosso organismo é da mesma maneira. Então, quanto mais nós tivermos horários regulares e uma boa rotina, tanto melhor será para o sono. Tá? Então, essa foi a primeira dica. Muito bem. Posso dar a segunda, que agora eu já estou munida das informações. Tá ótimo. Pode, pois não. Vá para a cama somente quando estiver sonolento, em sono. Isso é muito importante, porque o maior inimigo da insônia é nós fazermos força para dormir. Na verdade, o que a gente deve fazer? Antes de ir para a cama, nós devemos ter um ritual de relaxamento, acalmar nossos pensamentos, um banho quente, procurarmos assim, atividades mais relaxantes, livros gostosos, conversas boas, afastar de nós pessoas tóxicas, filmes que excitam, agitam. Então, tudo aquilo que traga conflito, pessoas assim, que são tóxicas, a gente deve evitar. Tudo isso promovendo uma diminuição do nosso ritmo. Com isso, no nosso ritmo durante o dia, aquela agitação, porque a partir das 7, 8 horas já é o momento de nós começarmos a descansar. Muitas pessoas não conseguem desligar o hiperalerta. Aquele hiperalerta, tanto cognitivo quanto emocional, fisiológico, tudo vem junto. Não é nada separado. Então, aquela pessoa mais tarefeira, que o tempo todo está ali, aqui, mais ansiosa, certamente ela vai ter mais essa dificuldade. Enquanto nós não estivermos com vontade de dormir, é melhor que a gente não vá para a cama. Ou, se formos para a cama e passado aí 20 minutinhos, percebemos que nós não vamos adormecer, nós não devemos insistir. Porque quando nós fazemos força para dormir, como tudo na vida, tudo que a gente força a barra, a gente acontece o contrário. A gente não consegue as coisas através da resistência. A gente consegue dormir quando nós soltamos o controle. O sono, como muitas coisas da nossa vida, não funcionam através do controle. É quando a gente tem a capacidade de entrega, de deixar, de soltar, como tudo na vida. Né? Algumas leis são universais. Então, retomando, não vá para a cama e não fique forçando dormir, monitorando o sono. Legal. Item 3. Não use a cama para leitura, televisão ou alimentar-se. Prefira a sala de estar ou outro ambiente. A cama deve estar relacionada ao... A minha mãe deve estar amando ouvir essa mensagem. Olha, então a gente precisa ter algumas ressalvas. Tem pessoas que leem um pedacinho do livro, uma meia horinha, 40 minutos, e adormecem bem. Não é para elas que eu estou falando, tá? É como o magro que come bem, mas também come seu docinho. Então, ele pode continuar daquela maneira. A gente não pode ser rígido e generalizar nada. Quem está com dificuldade de sono é que tem que ter esses cuidados. De não ficar associando a cama a outras atividades. A isso, nós temos um nome, que é uma técnica que é muito falada no consultório, que se chama controle de estímulos, que significa limitar o tempo acordado na cama. Ou seja, nós temos que reassociar a cama ao dormir. A cama não é para outra coisa, é sexo e dormir. Que boa lembrança, essa é boa. E faz muito bem para o sono.
Essa é boa. E também tem uma coisa que eu acho que tem a ver com a insônia, né, também, mas que a TV, às vezes, ligada, eu fico a toda no meio da noite, eu acordo, tá um filme de guerra, tiroteio, isso aí também interfere, né? Como eu disse, tiroteios, guerras, não são bem-vindos num momento onde nós temos que trocar a nossa orquestra. A orquestra durante o dia, cerebral, as nossas redes neurais, elas durante o dia, elas liberam adrenalina, noradrenalina, cortisol. À noite, nós precisamos trocar essa orquestra. E esses filmes vão atrapalhar. A gente tem que liberar endorfina, serotonina, são neurotransmissores que vão nos ajudar a uma boa indução do sono. Agora, para alguns, vamos deixar muito claro, a televisão funciona como um ruidinho hipnótico, aquele programinha assim, realmente é quase uma hipnose. Então, vamos tomar cuidado, guardar as devidas proporções. Eu não gosto de tratamento generalizado. Mas é importante que a gente só entenda que o quarto, quanto mais o quarto estiver associado à hora de dormir, é muito melhor, né? Sem dúvida. Vamos lá, item 5. Estabeleça um ritual de relaxamento antes de se deitar, como um banho quente, diminuir a luminosidade do quarto quando se prepara para deitar. Então, como eu falei, quem tiver uma banheira, quem puder à noite, se tiver um hobby relaxante, todo e qualquer comportamento, fazer um yoga restaurativo que não agite, um banho quentinho, com atenção, não com a cabeça louca. Então, tudo que nos traz para o momento presente, para aquilo que todo mundo fala tanto hoje, para um mindfulness, para uma atenção no aqui e no agora, uma boa respiração, exercícios de respiração, tudo isso é muito favorável para a hora de dormir. Então, a gente não tem, sabe aquela criança que fica querendo brincar 10 horas da noite, pular na cama, que o papai fala assim, agora não, agora não. A gente tem que fazer a mesma coisa, agora não, é hora de dormir. Tá? Muito bom. Evite o uso de álcool e de cafeína por pelo menos 2 horas antes do seu horário de dormir. Isso é uma coisa que a gente erra. Acontece o seguinte, né? O álcool, ele é depressor do sistema nervoso central e dá aquela sensação que todos nós conhecemos, gostosa, de relaxamento. Acontece que ele interfere, uma tacinha de vinho, não. Tanto que nós temos o bom exemplo dos europeus. Então, nós não estamos falando nesse sentido, mas aquelas pessoas que falam, eu não tomo remédio, mas eu tomo meu uísque, mas não apenas uma dose, porque uma dose também depende da dose, né? Uma dosezinha não é para ficar tomando todo dia também. Então, a gente tem que cuidar, porque o álcool, ele vai afetar a arquitetura do sono. E, obviamente, as boas fases, as fases profundas do sono, que são responsáveis pelo bom funcionamento imunológico. Imunológico do nosso corpo, pelo bom funcionamento cognitivo, para concentração, né? As fases existem que a gente, de uma maneira geral, 80% a 90% da nossa vida. E, eventualmente, a gente quebra um pouquinho. Agora, para quem está em tratamento é diferente, é a mesma coisa. Para quem está fazendo uma dieta, dependendo de cada paciente, a dieta vai ser mais rígida ou menos rígida. No início, ela sendo um pouco mais rígida, ela traz resultados, porque se você flexibiliza muito, você não tem os resultados, e o paciente também se frustra, tá? Não tem formulinha, né? Tem 7. Não se alimentar próximo ao horário de dormir. Na verdade, é não dormir com aquela sensação de ter comido demais,
pessoa se sente pesada, obviamente ela vai acordar várias vezes à noite, ela não vai ficar bem. Então, para um bom sono, é interessante que a gente tenha refeições leves, né? E um pouco, umas horas antes de adormecer. Muito bem. Item 8, evite cochilos durante o dia. Eles atrapalham o seu sono. É, os cochilos são muito bem-vindos também, os europeus são muito bons nisso, e eu acho que eu sou super favorável. Um bom horário para o cochilo é depois do almoço, que a gente chama do efeito feijoada, que a nossa fisiologia, ela funciona indicando os bons momentos para adormecer, para cochilar. Não devemos cochilar no final do dia, à noite, antes de dormir, porque isso rouba o sono. Lógico que quem está com insônia deve evitar os cochilos, porque uma pessoa com insônia está privada, tem restrição de sono. E todo insônia, ele vai ter a tendência a fazer vários cochilos ao longo do dia, porque ele está exausto, ele está cansado. Então, se ele está vendo um programa e aquilo não está chamando muita atenção, ele cochila, mesmo que ele não perceba. Às vezes ele está numa sala de espera de um médico e aquela cabecinha fica caindo. Então, tudo isso rouba o sono e isso fragmenta, quebra o nosso bom ritmo circadiano. Então, o cochilo ele é bom, ele é indicado quando a pessoa já está numa fase que está dormindo bem. E não mais que 20 minutinhos. Não mais que 20 minutinhos. Não, porque se você dorme muito, quando você deita para cochilar e passa aí de 40 minutos, você pode acordar cansado, grogue, né? Você acorda em ondas lentas, você fica, parece que você está fora do corpo, você fica assim, mal o dia inteiro. O tiro sai pela culatra. Item 9, se ocupar durante o dia, evitando o ócio. Olha, essa é uma frase que ela tem dois sentidos. Se ocupar é muito importante. Se ocupar é uma das coisas mais importantes que o ser humano deve fazer. Se ocupar com coisas bacanas, com boas atividades, com uma rotina fixa, determinada, bons projetos, dentro das metas e dos objetivos profissionais. Não só bons projetos, mas hobbies maravilhosos. Quem gosta de desenhar, tocar um instrumento, quem gosta de música, compor música, enfim, tudo isso ajuda muito. O ócio, que ele está dizendo, o ócio também ele é importante, né? Tanto que tem um livro muito famoso, Ócio Criativo. Em momentos de ócio, a gente tem grandes intuições, mas no Diário do Sono, a que se refere esse ócio, é a mente vazia. E aquele ditado, mente vazia, oficina do dia ali, com a cabeça, eu falo, flácida, porque a nossa mente ela é um tônus, ela é músculo. Se a gente fica com a cabeça mole, não vai prestar. Então, vem um monte de pensamento ruim, tá? Nós não podemos deixar a nossa mente flácida, tá? Então, nesse sentido, é muito importante você se ocupar, mas com tudo que não te contagie com uma energia que te derrube para baixo. Então, é o que eu falo, estamos vivendo um momento muito preocupante, muito problemático e muito crítico. Então, é muito fácil, nós estamos em casa, nós perdemos, nesse momento, estamos cerceados, né? Com esse isolamento, nós perdemos a liberdade sobre as nossas decisões. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Isso para muitos é terrível. Para muitas pessoas que não gostam, não sabem ficar em casa, vão ter que aprender. Tem pessoas que não sentem muita diferença porque sempre trabalharam em casa ou ficaram em casa. Mas para as pessoas que mais estão sofrendo, quem são elas? São pessoas muito ansiosas, são pessoas que acordam e já vão embora de casa e voltam só à noite. Então elas vão ter que se reencontrar, elas vão ter que realmente replanejar a vida delas, certo? Eu vi um post bem interessante que complementa isso. A pessoa falava assim, no momento da quarentena, para conhecer
que você coloca na perua de escola todos os dias, para conversar um pouco mais com o seu marido, chegar cansado e que você só quer dormir, namorar e dormir. Mas sabe, querida? Para se conhecer, né? Para conversar. É tudo isso que você falou é o que mais aterroriza a maioria das pessoas, esse contato. Porque apesar de estarmos super conectados, estamos afastados das pessoas. Né? Essa ilusão do celular, ela é uma falsa conexão. Nós não sabemos nos conectar, nós não sabemos mais conversar. Eu vejo muitos jovens, e adultos agora também. Inicialmente eu via mais nos jovens, mas é um hábito que os adultos aprenderam muito bem com os mais jovens. Muitos jovens, e eu atendo muitos deles, conversam muito bem por WhatsApp. Então, eu vejo mães, pais falando, quando eu tenho que falar um assunto sério, o assunto vai maravilhosamente bem por WhatsApp, mas não existe o olho no olho. Existe até uma fobia, um mal-estar. Tanto que a gente vê no mundo inteiro. Então, você vê casais, você vê grupos, cada um com o seu celular. Então, esse é um momento, uma oportunidade valiosa. Se nós olharmos para tudo isso, gente, isso não é pouco. É dar uma outra dimensão para a nossa qualidade de vida. E o celular também atrapalha demais o nosso sono, principalmente à noite, pela claridade, porque ele afeta o hormônio indutor do sono, a melatonina. Tá? E o que acontece depois que todo mundo trabalhou com o celular o dia inteiro, né? Chega à noite e fala, agora eu vou relaxar, eu vou descansar. E usa esse aparelhinho com essa luz, por menor que ela seja, por mais filtro que tenha, e fica ali numa sensação de descanso, mas na verdade o celular está sendo usado como uma perda de tempo, um mau uso do tempo. Tanto que as pessoas hoje em dia não conseguem ler um livro, muitas não conseguem mais ler um livro, elas não conseguem mais ter atenção em nada, é um vício. Então, nós estamos hoje enfrentando um grande inimigo. Na verdade, a gente não consegue mais ficar sem o celular. Experimentem esquecer o celular em casa e passarem o dia longe dele. Quem consegue? Eu queria fazer uma aposta, eu queria muito saber quem consegue ficar bem. Vai ser uma minoria, tá? Então, tudo isso é uma circuitaria do vício, da mesma maneira que qualquer outra adição, tá? Então, a pessoa fica desesperada, ela fica irritada, mal-humorada, agressiva, porque ela entra em abstinência. Então, já mexeu com neurotransmissores, com dopamina. Tomem cuidado, gente. Aproveitem esse momento para melhorar os hábitos, melhorar a nossa rotina. Belíssimas lições. Só nesse item daí a gente já pode... Obrigada. Obrigada. Item, a gente estava no 9. Faça atividades regularmente. Evite excessos fortes no final do dia. Prefira os períodos da manhã ou almoço. No final do dia, os exercícios precisam ser mais leves, como alongamento ou caminhadas 4 horas antes de dormir. Então, toda atividade é muito adrenérgica, tá? Então, fazer uma corrida muito acelerada, tudo que mexe com muita adrenalina, quantidades elevadas de adrenalina à noite não são bem-vindas, como eu disse, acabei de falar, que a gente tem que trocar a nossa orquestra, né? Então, a gente tem que baixar essa adrenalina. Doses altas de adrenalina elevam o cortisol para níveis elevadíssimos, e com muito cortisol, a gente vai ter insônia. Uma outra coisa que eu gostaria muito de falar, que não está escrito, é uma outra técnica cognitiva, que eu trabalho no meu consultório, que é a intenção paradoxal. O que é um paradoxo? O paradoxo é fazer o contrário. Então, a gente começou a falar, mas eu não me aprofundei, e eu vou terminar agora. Quando a gente faz força para alguma coisa, a gente consegue o contrário. Fazer força para fazer regime, a gente engorda. Fazer força para dormir, a gente exacerba a insônia. Isso por quê? Monitorar muito alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação na nossa vida,
faz com que o que nós desejamos vá longe da gente, que a gente se afaste do nosso desejo. Lembra, o medo de que algo aconteça, medo da insônia, medo é um imã, medo de engordar, a gente atrai, dá uma fome louca. Por quê? Toda vez que a gente faz força, não é fazer o nosso melhor, gente. Fazer o nosso melhor, todos sabemos. Acabei de falar, são dicas, procurar um profissional, se vocês tiverem dificuldade com relação ao diagnóstico da insônia, tá? Uns têm insônia de início, terminal, de manutenção, associada a medicamentos. Nós precisamos fazer o diagnóstico diferencial para saber se é insônia mesmo. Uma vez que você procurou uma ajuda, e realmente você deve procurar um bom tratamento. Mas voltando, a intenção paradoxal é você não acionar esse monitoramento. Esse monitoramento mexe com 3 vias no nosso cérebro: da atenção, da intenção e do esforço. Aonde a gente coloca atenção demais, intenção demais, tenho que dormir. Eu falo, nas minhas, né, a terapia cognitiva trabalha, eu tenho que em inglês é o must. É uma distorção chamada masturbation, vocês não vão esquecer. Ah, o outro tem que, eu tenho que, o governo tinha que, todo mundo tem que. Então, aonde tem muito tem que, eu tenho que dormir. Então, aonde tem o masturbation, também a gente não vai dormir. Então, atenção demais. O tem que, intenção e o esforço. Então, fazer força é diferente de você fazer o que tem que ser feito. Então, quando tem atenção, intenção, esforço, acontece o contrário, é a intenção paradoxal. Então, nós devemos tomar cuidado. Quando você quer muito arrumar um bom emprego e fica naquele tem que, você não consegue. Um homem que quer arrumar uma boa mulher, uma namorada, ele tem que, e acontece o contrário. Então, vamos soltar. Então, voltando, o grande problema de quem já está com uma insônia instalada, porque um dia de insônia, 2, todo mundo já teve, um mês, mas quando a coisa se torna crônica, com mais de 3 vezes por semana, por 3 meses, não é só o que a gente está vivendo agora, porque o que nós estamos vivendo agora causa insônia em muita gente que nunca teve, tá? Ela é bem circunstancial, é uma insônia aguda. Mas quando ela é crônica, também, como eu estava dizendo, independente do que nós estamos vivendo agora e agravado por esse momento, nós devemos ter esse cuidado, desse viés de monitoramento. Se a gente fica fixado, a gente está obsessivo. E aonde você está obsessivo, acontece o contrário, você não consegue o que você deseja, acontece exatamente a insônia. Então saia da cama, distraia teu pensamento, pega um livro relaxante, bateu o soninho, volta para a cama. Espero ter explicado. Não, com certeza, foi muito bom. Eu acho que a gente assumir tudo isso que a gente aprendeu hoje, que a gente precisa tentar silenciar mais na hora que a gente está fazendo. Muitos estímulos, como essa listona que eu agora debater, podem ajudar. Mas, como você disse, uma pessoa que está antes mesmo dessa já tenta um quadro de insônia, a pessoa ela tem 1000 aspectos, então é muito importante conhecer. Então, eu quero terminar fazendo um apelo. Chega de preconceito, gente. Eu ouço tanto isso. Ah, mas eu não sou psicólogo. E assim, preconceito de nenhum tipo a gente deveria estar tendo que... Concordo, lógico. Mas o preconceito, assim, não, mas isso aí é para quem está desconectado, imagina, eu me controlo. Conversando com a doutora Karina, ela me falou uma coisa parecida com isso que eu vou dizer, não lembro a frase exata, para conhecer o nosso lado escuro, para realçar a nossa luz, para saber Perfeito. que a gente tem que andar. Ai, que linda. Isso tanto porque eu falei assim, puxa, como mesmo você disse, as pessoas têm medo de se conhecer, têm medo de ficar com a família, ficar trancafiado porque vai ter que se mostrar mais, né? Tem que ficar aquela máscara que coloca todos os dias. Então, assim, gente, vamos preconceitos todos. Eu sei que tem quem está assistindo aí a live, a maioria já é apaixonada pela doutora Karina. Obrigada. Procure um profissional, isso não é brincadeira, o que a gente está vivendo não é brincadeira, e é sempre bom. Eu acho que um bom
psicólogo é muito melhor do que o melhor em muitas situações, porque não tem, é unilateral. O amigo ainda tenta te levar para um caminho que acredita que seja melhor, né? Pelas coisas que você fala. Um psicólogo, não, ele vai só tentar fazer pelo que você se entender e seguir pelo aquilo que te dá mais prazer. É que é uma boa terapia. É que lindas palavras, eu nem precisaria completar, mas é isso, uma boa terapia tem que estar a serviço de um ganho de consciência. E quando nós temos consciência, muitas vezes o problema ainda não se resolveu, mas nós temos condições de trocarmos, assim, deixarmos de ser tão reativos, tão automatizados. A gente desliga um pouco o piloto automático, que é regido pela mente. Então, se nós nos deixarmos guiar por esse automatismo, a gente vai ser impulsivo, a gente vai fazer muito estrago, a gente vai perder grandes oportunidades de enxergar, de ter insights, de ter intuições. Então, a consciência é o que nos diferencia de todos os outros seres. Saber que sei, saber que penso, saber que sinto. Isso é um grande privilégio. E dessa maneira, elas podem ter atualidade, um grande conhecimento, mas não têm sabedoria nem inteligência emocional. Fortíssimo. Muito obrigada, viu, querida? Muito obrigado a todos pela participação. Eu, às vezes, batia o olho e via os comentários lindos de todos vocês. É uma delícia. Foi um grande prazer para mim. Prazer foi todo nosso. Quero deixar, a gente vai postar logo em seguida a live, a gente vai salvar a live e deixar lá os contatos da doutora Karina. Pode passar seu e-mail, né? Pode sim. Porque a gente não pode negligenciar com esse problema. A insônia é um problema, então se você se sente incomodado com isso, vale investigar e não adianta fazer essa lista toda que fez se não entender o total, né? O tratamento grande é rápido, ela é eficientíssima, mas é complexo, né? Cheio de facetas. Então, a gente vai deixar o contato da doutora Karina. Eu desejo que todos possam relaxar e melhor depois desse nosso papo. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigada, doutora. Eu é que agradeço. Amanhã a gente tem a doutora Silvia falando sobre alimentação. Um grande beijo. Obrigada, doutora. Um grande beijo para todos vocês. Tchau, gente. Tchau.